O TikTok está a apenas 2 canetadas de ser banido aqui dos Estados Unidos e o presidente Joe Biden já falou publicamente que se a decisão final chegar nele, não há dúvidas de que o aplicativo chinês será banido definitivamente do país. Tudo isso porque nesta última quarta-feira a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei para que o TikTok não seja mais bem-vindo por aqui. Mas essa legislação ainda precisa passar pelos senadores e também pela sanção do próprio Joe Biden antes de se tornar uma realidade. O que, de acordo com as estatísticas, já sabemos que poderá acontecer. O projeto, chamado de Lei da Proteção dos Americanos contra Solicitações controladas por rivais estrangeiros, teve muito apoio na Câmara, tanto do lado dos democratas quanto dos republicanos. Ele foi aprovado por 352 votos a 65, ou seja, por mais que existam desavenças entre esquerda e direita, ambos os lados concordam que para eles a China é uma ameaça quando se trata de tecnologia. Inclusive, o argumento principal para essa lei é de que o TikTok estaria coletando informações de cidadãos americanos e espionando o próprio governo através do app. Os deputados disseram que a plataforma de vídeos é uma ameaça à segurança nacional porque o governo chinês poderia usar suas leis de inteligência contra a ByteDance, que é a dona do TikTok, forçando a entregar os dados dos usuários dos Estados Unidos. Não preciso nem dizer que a ByteDance nega esse risco de espionagem. A empresa diz que armazena os dados de usuários norte-americanos fora da China, nos Estados Unidos e em Singapura. E essa treta com o TikTok vem desde 2020, quando o governo de Donald Trump tentou impedir que novos usuários baixassem o app. Em 2021, Joe Biden reverteu essa decisão de banir o TikTok e o WeChat, mas deixou uma brecha para que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos investigasse esses aplicativos e a segurança de dados de usuários. Ou seja, bandeira branca por hora, mas a gente ainda não confia em vocês. E por falar no governo Trump, uma treta bem parecida com essa já tinha acontecido lá em 2019, quando a fabricante Huawei foi considerada pelos Estados Unidos como uma ameaça à segurança nacional. A marca foi banida do país e até órgãos do governo americano pararam de comprar os seus produtos. E tudo isso remetendo novamente ao medo de espionagem por parte da China, já que na época Trump disse, e vale destacar, sem provas, que uma rede 5G desenvolvida pela Huawei poderia ser usada pela China para espionagem. A gente tem um vídeo sobre essa briga aqui no canal, então o card está aqui em cima para você assistir depois. Agora, vale um parênteses, é um alerta muito importante. Apesar dessa legislação ser focada no TikTok, ela pode afetar qualquer aplicativo controlado por adversários estrangeiros. Então qualquer outro aplicativo que seja controlado por uma empresa que não seja um país parceiro dos Estados Unidos pode estar na mira de ser banido do país. Um exemplo é o aplicativo de mensagens WeChat, uma espécie de WhatsApp chinês. A DJI é outra empresa chinesa que também está sofrendo pressão em território estadunidense. A maior fabricante de drones do mundo vem enfrentando medidas estatais e federais que proíbem a utilização e compra dos seus drones aqui nos Estados Unidos. Bora então resumir quais são as principais propostas dessa lei. Primeiramente, ela proíbe a distribuição, manutenção ou fornecimento de serviços de hospedagem na internet para apps controlados por adversários estrangeiros, como o TikTok. Ela também considera como adversário político qualquer aplicativo que seja controlado de alguma forma pela ByteDance ou TikTok, incluindo aí as subsidiárias, e também empresas de redes sociais controladas por um país que sejam considerados aí uma ameaça à segurança nacional. Ela autoriza o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a investigar violações e fazer cumprir essa legislação. Entidades e empresas que violarem o projeto de lei poderão sofrer penalidades. Ou seja, se a sua empresa estiver usando o TikTok nos Estados Unidos, você poderá receber uma multa pesada ou até mesmo outro tipo de punição. Mas e o que vai acontecer se a lei for mesmo aprovada? Bom, existe apenas uma possibilidade para que o aplicativo não seja banido dos Estados Unidos. Ele teria que ser desvinculado da ByteDance, que é sua controladora chinesa. Ou seja, se o TikTok deixar de pertencer a uma empresa chinesa, ele poderá continuar atuando em território estadunidense sem problemas. Isso valerá também para outros apps e produtos. Então, depois da assinatura do Joe Biden, a ByteDance terá 6 meses para encontrar um comprador americano para o seu aplicativo. Olha só que ironia! Caso contrário, a TikTok será definitivamente banido do país. E sabe quem já está de olho em comprar o TikTok? O empresário Bob Kotick, ex-CEO da Activision, que foi processado por assédio
e deixou o cargo da empresa no fim de 2023. Então, ou o TikTok se submete a uma venda hostil para os Estados Unidos, ou ele deixará de atuar no país. Tá, mas e qual o posicionamento da empresa chinesa? Segundo a agência Reuters, o TikTok espera que o Senado americano considere os fatos e escute os seus eleitores antes de tomar qualquer decisão. Um porta-voz da empresa, inclusive, disse que essa lei poderá ser mesmo o impacto para a economia americana, já que 7 milhões de pequenas empresas e 170 milhões de usuários usam o aplicativo nos Estados Unidos. E esse número de usuários, galera, representa a maior audiência do TikTok no mundo. Para comparação, o Brasil tem cerca de 82 milhões de pessoas que usam o app, segundo os dados recentes aí divulgados pela revista Exame. Basicamente, temos no Brasil a metade do público dos Estados Unidos. Aliás, eu estou de férias aqui nos Estados Unidos e nos parques da Disney e Universal. Sem dúvida, o TikTok é o app mais usado para divulgar vídeos e fotos, desbancando inclusive o Instagram como o app mais popular de vídeos rápidos aqui nos Estados Unidos. Não à toa, tem muito político por aqui insatisfeito com o sucesso do app. Bom, mas vale destacar que grande mesmo é o TikTok na China. Só que por lá ele é chamado de Douyin e é quase como um irmão gêmeo do TikTok. Mas se prepara para os números. No final de 2022, o Douyin já tinha 730 milhões de usuários por lá. Então sim, os usuários da China são a maioria nesse mercado, mas nesse caso a ByteDance resolveu dar o nome TikTok apenas na versão ocidental e ficar com uma versão doméstica no seu próprio país. Resumindo, o aplicativo de vídeos curtos que mais faz sucesso no mundo é chinês, não importa qual nome ele tenha. Embora o Reels do Instagram, que pertence à Meta, também seja muito popular, ele fica ainda um pouco atrás do TikTok, já que aqui, nos Estados Unidos, são 169 milhões de usuários do Instagram e 170 do TikTok. Mas olha só a ironia maior disso tudo. Na China, apps como Instagram, Facebook, X, todos esses apps de redes sociais, eles não são proibidos, mas se você quiser usar por lá, se a empresa quiser botar ele lá, ela precisa compartilhar todos os dados com o governo chinês. A gente até espera isso da China, um país comunista, fechado, que tem muita censura. Porém, os Estados Unidos, que é o país do mercado livre, da democracia, capital aberto, tentar boicotar um app estrangeiro me parece um pouco agressivo demais. Parece jogar com a mesma moeda, só que um lado é comunista, o outro é capitalista, democracia. Enfim, são essas polêmicas que estão girando ao entorno dessa decisão aqui do Congresso americano. E eu estou na Disney, estou no país mais capitalista do mundo e quis parar minhas férias e trazer esse vídeo. Trazer esse vídeo para vocês, porque realmente é um assunto muito polêmico. O que você acha disso? Deixa aí nos comentários, a gente bate um papo por lá. Eu sou Jackson Boeing, direto aqui do Parque da Epcot, trazendo essa novidade para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!